Olá, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meus amados, vamos aqui ver o que algumas escolas dizem sobre isso. Vamos lá, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda do anticristo, enfim, sobre a assolação. Vamos lá. Sabe, amados, existe pelo menos 3 escolas de interpretação acerca do arrebatamento da igreja. Elas são pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Antes de eu dar continuidade, eu quero que você preste muita atenção e ver em qual dessas escolas você se classifica, ok? Vamos falar aqui sobre a escola da pós-tribulacionista. Ela ensina que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. Ela diz que a igreja continuará na terra até a segunda vinda, no final desta presente era, e será levada às nuvens para encontrar com o Senhor, que veio pelos ares, vindo do céu no segundo advento, para retornar imediatamente com ele. Segundo este grupo de teólogos, a igreja permanecerá na terra durante todos os 7 anos de tribulação, mas será preservada da destruição com os hebreus que não foram atingidos pelas 10 pragas. Os principais textos bíblicos que eles se referem para defender esse ensino são Apocalipse 6:9, 7:9 ao 17 e 13:7, onde João menciona a presença dos santos na terra durante a grande tribulação. No entanto, a Bíblia deixa muito claro que estes santos são as pessoas que se converteram após o arrebatamento. Aquelas pessoas que quando um crente passava a paz do Senhor Jesus, aceita Jesus, Jesus te ama, essas pessoas que não quiseram saber de Jesus vão se converter dentro da grande tribulação. Essa tribulação ela começa na 70ª semana de Daniel, que diz assim: 1260 dias. Será calmo, e os outros 1266 será de forte tribulação. A escola mid-tribulacionista ela diz, de acordo com essa interpretação, ou seja, de acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade de 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Os 1260 dias. 1260 dias.
ou seja, na metade da tribulação. A igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que segundo os messotribulacionistas não são manifestação da ira de Deus. A igreja será trasladada, todavia, antes que comece a segunda metade da semana, que segundo essa hipótese contém todo o derramamento da ira de Deus. Afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a ascensão das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Mas o principal texto que esta escola usa para defender sua crença é onde o apóstolo Paulo diz, no momento no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, 1 Coríntios 15, 52. E também o texto que diz, no toque da sétima trombeta em Apocalipse 11, 15. No entanto, nós devemos entender que a trombeta que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, significa a última voz de chamamento ou de convocação do povo de Deus, e não as trombetas do Apocalipse, que só serão tocadas após o arrebatamento durante a grande tribulação, não se tratando, portanto, do mesmo evento. A terceira escola pré-tribulacionista diz assim: os que aceitam este ponto de vista creem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. E esperar, olha o que diz 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livrou da ira que há de vir. Em Apocalipse 3,10 diz assim, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo para aprovar os que habitam sobre a terra. A igreja, o corpo de Cristo e seu todo será por ressurreição e por transferência retirada da terra antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Vejamos porque esta escola de interpretação bíblica é a mais coerente e aceita por nós. A igreja não está destinada à ira divina de Deus, e sim à salvação, que se encontra em 1 Tessalonicenses 1, 9, 10, 5, 9 e 10 e Hebreus 9, 28. Portanto, amados, a ira de Deus é para os ímpios e não para a igreja. Em João capítulo 3, 36 e Apocalipse 6, 17, a igreja da Filadélfia foi prometida livramento da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que está lá em Apocalipse capítulo 10. Mas, profeticamente falando, amados, a igreja da Filadélfia é uma representação da igreja do arrebatamento. Podemos até viver um tempo em que a igreja se comporta como Laodiceia, mas são cristãos com características de Filadélfia que sobe. Antes de Deus exercer juízo sobre os ímpios, ele avisa e livra os justos, como ocorreu como Noé, antes do dilúvio, que se encontra em Gênesis capítulo 6, versículos 13 e 14. E com Ló também, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que se encontra lá em Gênesis capítulo 19, versículos 12 ao 30. É uma característica singular que identifica a igreja fiel. É o sentimento de constante expectativa que a domina no tocante ao retorno de Cristo. E ela sabe que não ficará neste vale de lágrimas. Os crentes sabem que o arrebatamento é uma realidade que lhe diz respeito. A definição da segunda vinda de Cristo é bastante ampla, é vista pelo menos duas maneiras diferentes, é localizada às vezes para indicar o drama dos tempos do fim, abrangendo tanto o arrebatamento da igreja quanto a revelação de Cristo em glória no Monte das Oliveiras. Olha o que diz em Zacarias 14:4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá
ao meio de leste e oeste. Por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Outras vezes, amados, é enfocada especificamente para diferenciarmos a revelação de Cristo do arrebatamento da igreja e a antecederá. Meus amados, faça uma meditação nessa mensagem, nessa palavra e não esqueça de deixar nos seus comentários qual igreja que você, qual escola que você cabe dentro, né? Qual escola que você acha que se aperfeiçoa mais? A pós-tribulacionista, a midi-tribulacionista ou a pré-tribulacionista? Deus os abençoe.